Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina. Na nossa primeira aula sobre substâncias carboniladas, nós falamos um pouquinho sobre a reatividade, né? Como que os sistemas carbonílicos atuando como eletrófilos vão reagir tanto em meio ácido quanto em meio básico com nucleófilos e também como que a estrutura ali dos dois grupos ligados ao sistema do carbonílico vai afetar aí a reatividade desse sistema, né? Vimos que cetonas são menos reativas que aldeídos, e que também existe uma influência dos grupos que retiram elétrons por indução ligados a esse sistema carbonílico, né, que vão atuar aí diretamente na eletrofilicidade do carbono carbonílico. Na nossa aula de hoje, a gente começa a iniciar a ver as primeiras reações ali clássicas, né, que os compostos carbonílicos derivados dos aldeídos de cetonas vão sofrer. A primeira delas, e muito importante, são as reações de redução. Por que redução? Porque é uma reação onde nós vamos adicionar um hidrogênio no sistema carbonílico através desse hidrogênio na forma de um hidreto, tá? Atuando como um nucleófilo. Existem algumas condições específicas, algumas limitações, e nós vamos estudar isso na nossa aula de hoje. Leitura complementar, capítulo 18 do Paula Bruce e capítulo 17 do Peter Volhart. Pessoal, a primeira coisa, só para a gente se lembrar um pouquinho das nossas aulas de química geral. O que é um próton? Né? Um próton é um hidrogênio deficiente em elétrons. Né? Então ele perdeu um elétron, ele estava ali em alguma espécie fazendo uma ligação covalente, né? Então ele compartilhava um elétron e era compartilhado com ele mais um elétron e ele perdeu esse elétron, né? E formou um próton. O que é um hidreto? É um hidrogênio que tem um excedente de um elétron. E aí ele assume lá uma carga negativa, né? E aí pode atuar tanto como uma base, tanto quanto também como um nucleófilo. Porque ele recebe um elétron, ele já tinha um elétron, tem um próton, recebe um elétron, fica com um excedente de um elétron e assume essa carga negativa que pode atuar, né, tem essa reatividade, tanto de base quanto de nucleófilo. Então, a adição de um hidreto de espécies, né, que vão liberar esse tipo de espécie no meio reacional, a um aldeído ou uma acetona, vai nos levar à formação de um álcool, tá? Então, nós vamos reduzir essa carbonila de um aldeído ou de uma acetona para um álcool e de outros compostos carbonílicos também. Por que é uma redução? Porque nós temos a adição de um átomo de hidrogênio. Né? Essa é uma das definições do que é uma reação de redução. Tá? Nós estamos adicionando um hidrogênio à molécula e o sistema está sendo reduzido. Bom, como é que eu faço a redução de um aldeído de uma acetona, certo? O reagente clássico que a gente mais usa no laboratório, e eu, por exemplo, inclusive, fiz muito dessas reações durante, né, a minha carreira, né, na química orgânica, trabalhando em química sintética, é utilizando borhidreto de sódio como espécie, né, como fonte de hidreto, certo? Então a gente não vai encontrar esse hidreto sozinho lá, né? Nós vamos pegar esse hidreto e jogar na reação. Não. Nós utilizamos tanto o borhidreto de sódio quanto uma outra fonte de hidreto que nós vamos ver mais a seguir, para liberar esse hidreto no meio, para atuar como um nucleófilo e poder atacar esse sistema carbonílico. Tá? Então, a fonte de hidreto que a gente usa para fazer redução de aldeído e cetona é o borhidreto de sódio. Tá? A fórmula dele é essa aqui, NaBH4. E lá no produto final, ó, nós vamos ter a formação de um álcool, tá? Nós vamos reduzir essa carbonila e a adição de um hidrogênio aqui que entrou na forma de um hidreto, tá? Tanto no aldeído quanto na acetona. A diferença, obviamente, né, no aldeído a gente vai ter um álcool primário, né, porque o aldeído não tem nada ligado ali, tem um hidrogênio, né, não tem um outro grupo R, e quando a gente está falando de uma acetona, a gente vai ter a formação de um álcool secundário, beleza? Qual é o mecanismo geral para essa reação? É o seguinte, o borhidreto de sódio, o boro ele é trivalente, tá? Então o boro, ele está na tabela periódica, ele está bem antes, logo atrás do carbono. Tá? Então ele é trivalente, ele faz 3 ligações, só que ele tem um orbital vazio para receber um par de elétrons. Então ele recebe um par de elétrons de um hidreto e acumula uma carga negativa. Tá? O contraíon dessa carga negativa, que fica sobre o átomo de boro, é o sódio. Tá? Por isso que é um boro-hidreto de sódio. Ele está ali na forma de um sal. Tá? Então, como o boro faz 3 ligações na forma estável e esse par de elétrons excedente na forma de hidreto que ele recebe não é uma coisa que é estável, né, do ponto de vista químico, assim, com muita facilidade essa ligação hidrogênio-boro se rompe e o hidrogênio ataca um centro eletrofílico ou atua como uma base, levando esses dois elétrons, tá? E isso aqui vai nos levar à formação
vai liberar aqui, ó, uma borana, né? BH3, que é uma substância estável com boro fazendo 3 ligações trivalentes da forma como que ele é, certo? Então imagine que essa ligação se rompa, o hidrogênio sai com os 2 elétrons, tá? Então sai na forma de um hidreto e ataca uma carbonila. Quando atacou a carbonila, o movimento do elétron π, do par de elétron π ali da ligação carbono-oxigênio é o mesmo, tá? A ligação carbono-oxigênio π se rompe e nós temos um acúmulo desses elétrons no oxigênio e a formação aqui da nova ligação agora com o carbono e o hidrogênio que chegou ali na forma de um hidreto, certo? Como é que eu vou chegar nesse álcool aqui, ó? Eu vou fazer o quenching da reação. Para quem não está habituado com esse termo, é um termo em inglês que significa matar a reação. Então, eu vou matar a reação no sentido de parar a reação com uma solução ácida, que contém prótons, tá? Para quê? Para que esse oxigênio, esse alcóxido aqui, ele possa desprotonar, né, um hidrônio, por exemplo, né, pegar um próton e levar à formação do álcool, tá? Então esse é o mecanismo geral para a formação, para a redução, né, de aldeídos e cetonas com boro-hidreto de sódio, beleza? Mas vamos supor que você está lá no laboratório, está trabalhando, né, você precisa fazer uma redução de ácido carboxílico ou de éster, né, ou de amida, certo? Que tem uma estrutura, é uma carbonila, então, obviamente, né, também pode ser reduzido, mas tem um outro grupo ali, lateral, né, que vai mudar essa reatividade. Bom, nesses casos, o boro-hidreto de sódio não é um agente redutor forte o suficiente. Tá? E aí a gente vai precisar utilizar um segundo agente redutor, que são os 2 agentes redutores clássicos em química orgânica. O boro-hidreto de sódio, que vai fazer redução de aldeído e cetona muito bem, como nós vimos anteriormente, para formar álcool primário e secundário, e o segundo, que daí é para casos específicos, onde a gente tem ácido carboxílico, éster e amida, que é o hidreto de alumínio e lítio. Tá? Ele é um redutor muito mais forte do que o boro-hidreto de sódio e como é muito mais forte, é muito mais reativo e, consequentemente, é muito mais complicado de trabalhar com ele muitas vezes. Então, ele vai ser utilizado só nesses casos específicos de ácido carboxílico, éster e amida, tá? Porque ele é um pouco chato de trabalhar e aí a gente tem que fazer a reação com um pouco mais de cuidado. Na redução de ésteres, né? Então, imagine que eu estou reduzindo um éster ali, ó, eu vou ter a formação de um álcool, tá? Vai me liberar 2 equivalentes de álcool, um dessa porção da carbonila do éster, né? E o outro dessa porção aqui do éster, né? Qual que é o mecanismo geral para a redução de ésteres com hidreto de alumínio e lítio? Bom, primeira etapa aqui é a mesma coisa, tá? Nós temos 2 oxigênios ligados à carbonila, então a carbonila de éster vai ter uma carga parcial positiva bem pronunciada, porque são 2 átomos de oxigênio que são mais eletronegativos, né, retirando elétrons dessa carbonila. O hidreto vai atacar da mesma forma, correto? Percebam lá que o alumínio ele está logo abaixo do boro na tabela periódica, tá? Tá logo abaixo do boro e do lado do silício. O que acontece? Ele vai se comportar de forma muito semelhante ao boro, correto? E o contra-íon dele aqui vai ser lítio mais, por isso hidreto de alumínio e lítio. Então, a ligação vai se romper, né, a ligação hidrogênio-alumínio, da mesma forma que nós vimos lá no boro, vai atacar o sistema carbonílico e vai quebrar uma ligação π carbono-oxigênio, né? Vai nos levar a esse intermediário tetraédrico. Nesse ponto aqui, nós vamos ter uma reação de eliminação, tá? Nós vamos ver na próxima unidade que derivados do ácido carboxílico, então ácido carboxílico, éster, amida, eles sofrem um mecanismo chamado adição-eliminação. Lembra muito as reações de SN aromática, né? Substituição nucleofílica aromática que nós vimos na unidade passada. Lembra muito, tá? Então é um sistema onde nós temos o ataque nucleofílico, existe uma deslocalização de elétrons, então perceba, os elétrons quebram, vão para o oxigênio e quando eles retornam, esse grupo é eliminado da molécula, tá? E aí a gente vai ter a etapa de eliminação. Vai sair aqui, ó, na forma de um íon alcóxido. E isso retorna para nós o sistema carbonílico. Olha que interessante. No meio da reação eu vou formar um aldeído, tá? Então eu peguei esse éster na presença de um hidreto de alumínio e lítio, que é uma fonte de hidreto muito forte. Eu vou transformar esse éster, acabar transformando ele num alumínio e aqui um equivalente dessa parte do éster aqui, ó, que sai na forma de um alcóxido.
O hidreto de alumínio e lítio também, obviamente, vai fazer a redução do aldeído que foi formado no meio. Eu não preciso jogar boro-hidreto de sódio no meio da reação, porque o hidreto de alumínio e lítio, obviamente, ele é forte o suficiente para fazer essa redução. E aí nós vamos ter a etapa de redução do aldeído que foi formado, né, decorrente exatamente dessa etapa de eliminação aqui. Então vai atacar da mesma forma que nós temos na primeira etapa, vai romper essa ligação, vai nos formar um íon alcóxido, né, tetraédrico. Obviamente aqui ele desenhou de outra forma, né, mas a forma fica mais fácil para a gente ver isso aqui, ó. Esse hidrogênio, esse aqui que entrou como hidreto e o íon alcóxido lá, né? E aí, quando eu tenho a formação desse íon alcóxido e do íon alcóxido que foi liberado anteriormente aqui na etapa de eliminação, o que eu vou fazer? Eu faço o quenching da reação em meio ácido. Matei a reação com meio ácido, eu vou protonar tanto aqui quanto aqui, ó. E aí eu vou levar a formação, né? Aqui, ó. Mais. Vou formar um álcool primário, tá? Que é decorrente da parte do éster, né? Essa parte à esquerda aqui do éster do nosso desenho. E também vou formar um álcool primário aqui, no caso, metanol, correto? Então, esse é o mecanismo para a redução de um éster. Qual é o mecanismo para a redução de um ácido carboxílico? Bom, aí é um pouquinho diferente. Por quê? No ácido carboxílico, a gente tem um hidrogênio ácido, tá? A gente não tem no éster. Então, vai ser um pouquinho diferente, vai mudar um pouquinho, porque o hidreto, ele é uma espécie de hidrogênio carregado negativamente, ele pode atuar tanto quanto o nucleófilo, só que também como uma base, tá? Então existe um favorecimento para ele desprotonar esse ácido e liberar aqui, ó, hidrogênio molecular no meio da reação, tá? Como que é o mecanismo para a redução de um ácido carboxílico com hidreto de alumínio e lítio? Seguinte, primeira etapa, né? O hidreto vai atacar, só que agora ele não ataca o sistema carbonílico de cara. O que ele vai fazer? Ele vai desprotonar, porque o ácido carboxílico tem a acidez, né, nesse próton aqui, para sair esse hidrogênio como um próton. Então, vai desprotonar, e quando desprotona, esse par de elétrons na ligação oxigênio-hidrogênio se move em direção à carbonila, e aí vai romper lá uma ligação π e nos forma essa espécie aqui com o oxigênio carregado negativamente, né, que se acumulou lá, e aí esse grupo carregado negativamente, esse oxigênio negativo, pode atacar o alumínio. Lembra que eu falei do boro? Né? O boro tem um orbital vazio lá que o hidreto ataca ele. O alumínio está logo abaixo do boro, no período abaixo, só que na mesma família, tem as mesmas características. Ele tem um orbital lá vazio para poder receber um par de elétrons. E aí o oxigênio vai com um par de elétrons lá e ataca o alumínio e leva a essa espécie carregada de alumínio, correto? Quando nós temos a espécie carregada de alumínio, isso se assemelha muito ao hidreto de alumínio, né, e lítio que nós tínhamos no início. E aí, nessas condições, nós podemos liberar mais um hidreto na reação, né, que seria a quebra da ligação alumínio-hidrogênio e esse hidrogênio levando com ele um par de elétrons, tá? Isso vai acontecer e esse hidreto agora vai atacar o sistema carbonílico. Por quê? Porque agora eu não tenho mais hidrogênio ácido. Aqui no início eu tinha, nesse ácido carboxílico eu tinha. Agora eu não tenho mais, tá? E aí o meu hidreto pode atacar o sistema carbonílico. Isso rompe uma ligação π, tá? E me forma esse sistema aqui, ó. Esse sistema onde eu tenho o hidreto que entrou, tá? Ele está aqui na forma de um hidrogênio. Vou desenhar ele de uma forma um pouquinho diferente. Fica mais fácil da gente ver. Desenhar mais ou menos o que está ali em cima. Oxigênio, só que agora isso vai ficar o alumínio H2, né? O alumínio está neutro, fazendo 3 ligações como ele tem que fazer. Eu coloquei um hidreto na molécula, tá? Um hidrogênio. Esse daqui entrou no sistema carbonílico e eu tô lá com o meu íon alcóxido, né? Então isso aqui é isso aqui, ó, tá? Essa molécula aqui. Tô lá com o meu íon alcóxido, beleza? O que vai acontecer agora? Esse par de elétrons aqui, ó, do oxigênio que está excedente, ele vem e faz uma etapa de eliminação. Se move em direção ao carbono, tá? Para quê? Para liberar todo esse grupo que está com alumínio junto aqui, ó, né? Para tirar isso aqui fora da molécula, tem que sair, né? O alumínio não está ali dentro dos compostos orgânicos, a gente não vai ver ele por aí tão facilmente. Então, sai fora, tá? Rompe essa ligação e nos leva à formação de um aldeído, tá? Da mesma forma que nós vimos anteriormente lá nos ésteres. O que forma lá no meio da reação? Um aldeído. E aí eu vou ter essa molécula aqui, é um aldeído, ó.
um aldeído. Tendo um aldeído no meio da reação, a redução vai ser normal, da mesma forma que acontece com o boro-hidreto, né? O hidreto ataca o sistema carbonílico, o carbono da carbonila, rompe essa ligação carbono-oxigênio, forma um alcóxido. O que eu faço? Um quente meio ácido, eu tenho um álcool primário lá ao final da reação. Percebam? Do fato de eu ter um hidrogênio ácido, muda tudo. Por quê? O hidreto vai pegar esse hidrogênio ácido no início da reação e vai liberar hidrogênio molecular. Tá? E aí o meu mecanismo muda um pouquinho. E um outro trend, né, que existe nas reações é que eu, tanto do ácido quanto aqui, tanto do éster quanto aqui no ácido, é que eu tenho a formação desse aldeído aqui no meio do processo. E aí, a partir desse aldeído, eu tenho aquela minha redução que vai seguir aquele mecanismo que nós vimos lá com o boro-hidreto de sódio, beleza? Outro grupo que vai sofrer redução também com hidreto de alumínio e lítio são as amidas, tá, gente? Que aí ela vai nos formar aminas, tá? Que seriam grupos de nitrogênio sem o oxigênio, tá? Aminas livres, né? Então, percebam que se eu pegar essa benzoamida, essa benzamida, né, e reduzir ela, esse oxigênio aqui cai fora e eu formo um carbono sp3 ali ligado a 2 hidrogênios, certo? Como que vai acontecer o mecanismo dessa reação? A mesma coisa. Eu tenho lá um hidrogênio ácido ligado ao nitrogênio da amida, tá? Porque se eu desprotono aqui, eu jogo um par de elétrons lá no meu átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio, tá? Então existe uma tendência a desprotonar essa amida. Então o hidreto é uma base forte o suficiente para fazer isso, vai desprotonar e quando desprotona acontece algo muito semelhante com o que nós vimos no ácido carboxílico, tá? Rompe essa ligação, se move em direção ao carbono, e aí nós temos o rompimento de uma ligação pi carbono-oxigênio e forma esse intermediário aqui, ó, com o oxigênio carregado negativamente, que é o átomo mais eletronegativo, né? E aí faz todo sentido, e ele vai atacar o alumínio, da mesma forma que acontece com os ácidos carboxílicos, forma esse intermediário. Nós temos agora o ataque do hidreto ao carbono eletrofílico da carbonila. Por quê? Porque eu não tenho mais hidrogênio ácido na minha molécula, e aí eu tenho agora a possibilidade de fazer o ataque nucleofílico da carbonila. Atacou, né? Passa por esse intermediário, eu tenho a mesma etapa de eliminação, né? Agora o movimento de um par de elétrons, né? Ou da carga excedente do nitrogênio em direção ao carbono da carbonila, que joga fora todo esse grupo derivado do alumínio, tá? Que está ligado lá com o oxigênio. E o que eu vou ter, gente? Eu vou ter a formação de uma imina. Tá? Eu vou desenhar isso aqui de outra forma. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui que a gente está vendo ali, CH3, é isso aqui, ó. Tá? Eu tenho a formação de uma imina. Se você olha para isso, essa parte da imina aqui, ó, ela se assemelha muito a uma carbonila, né? Carbono duplo oxigênio é uma carbonila, carbono duplo nitrogênio é uma imina. Iminas podem ser reduzidas da mesma forma, né? De uma forma muito semelhante ao que acontece com os álcools, e aí, ao que acontece com os aldeídos, com as carbonilas. E aí lá no final da reação, ó, nós vamos ter a formação de uma amina. Percebam que o meu oxigênio cai fora, tá, gente? Se a gente lembrar lá das reações da redução do ácido carboxílico, o oxigênio da carbonila cai fora com esse sistema aqui, ó, com alumínio, né? Ele sai fora da molécula. E aí a carbonila do aldeído que vai ser formado no meio da reação, ela é decorrente da hidroxila que tinha no ácido carboxílico. Só que na amida nós não temos essa hidroxila. O que sobra é só o nitrogênio que estava ligado ali à amida. E aí ele vai ficar na forma de uma imina, vai ser reduzido com hidreto de alumínio e lítio, e vai nos formar a amina livre ao fim da reação. Correto? Essa foi a nossa aula de hoje, um pouquinho sobre reações de redução. Nós vamos ver isso nas nossas listas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me escrever, podem me perguntar nos encontros, correto? Tenham um excelente dia, muito obrigado pela atenção de vocês e um forte abraço a todos.